Então, essa é a primeira aula de extração líquido-líquido. A bibliografia é o capítulo 8 do Henley, capítulo 23 do McCabe Smith Harriot e o capítulo 12 do Jean Coples. Ah, meu Deus. Então, uma coluna de extração, você tem uma alimentação líquida que contém um solvente e um soluto de interesse. Pode ter, claro, mais de um soluto de interesse, e o solvente pode ser um solvente misto, mas, de maneira geral, você tem o soluto e o solvente. Quando você passa na coluna, você passa com um outro solvente. Esse solvente A a gente chama da matriz. E você tem um outro solvente que vai ser o solvente extrator. Então, quando você passa em contracorrente o solvente extrator, o soluto tem uma solubilidade preferencial para o solvente. Então, você tem o extrato, que vai ser o solvente mais o soluto que você quer, e o rafinado, porque está refinado, mas em geral o termo é rafinado, que é aquele solvente matriz, aquele componente que você não quer. Então, você está separando A e B do extrato do soluto, você está separando B de A. Naturalmente, você terminou com o seu extrato, tem o solvente e B. Então, de alguma forma, envolve uma segunda operação para separar esse componente. Então, sempre uma coluna de extração tem uma segunda operação para separar o solvente do soluto. Por que é interessante trabalhar com extração? Diga. A gente não escolhe um solvente que tem mais afinidade com o componente que a gente não quer, para a gente ter o componente que a gente quer puro. Pode ser. O que você quer é o rafinado puro. Você pode estar tirando tanto faz. Só que o seu soluto passa a ser o que você não quer. Veja que eu não disse, entendeu? E aí, de certa forma, o ideal é que você recicle o solvente. Então você também tem que ter uma segunda operação para separar. Você tem o seu componente puro, mas e como é que você reaproveita o solvente? Você vai jogar tudo fora? Continua no mesmo problema, entendeu? Uhum. Mas é claro que pode ser. Quando que é interessante essa operação? Primeiro, quando você não pode destilar. Porque pode ser que os componentes tenham pontos de volatilidade muito próximos. Então, uma coluna seria muito caro. Ou eles podem ter certos componentes que se degradam com temperatura. Então, extração passa a ser atrativo, mesmo você tendo que ter duas colunas. Ok? Então, o que é extração? É a separação de componentes de uma alimentação líquida de dois ou mais componentes em contato com a segunda fase líquida, denominada solvente, que é immiscível ou apenas parcialmente miscível com um ou mais componentes da alimentação e completamente ou parcialmente miscíveis com um ou mais dos outros componentes da alimentação. Veja que aqui eu não estou dizendo quem eu quero e quem eu não quero. Eu tenho componente de um lado, vou sair componente do outro. E o importante é que o meu solvente forme, ele não misture com
a minha alimentação. Porque senão eu vou perder solvente na alimentação. Então, um exemplo clássico que você tem é a produção de ácido acético. Normalmente você produz ácido acético por carbonilação de metanol ou oxidação de acetaldeído, ou você tem como subproduto do acetato de celulose. Mas ácido acético mais água, que é o que forma o ácido acético glacial, que é 99,8%, se você tiver uma quantidade menor do que 50%, a destilação é cara, porque você tem que destilar o ácido acético, que ele que depende de um alto valor, você tem que destilar uma grande quantidade de água para separar. Entendeu? Então, um sistema clássico é você separar com acetato de etila. A gente, inclusive, usa esse sistema de separação com acetato de etila no laboratório. A gente usava butanol, mas butanol tem um cheiro muito forte e o acetato de etila tem um cheiro melhor. Resultado: eu tenho alimentação, que é ácido acético e água, certo? Veja que ele tem mais se eu tiver, se eu quero produzir o ácido acético glacial. Se eu tiver partir para produzir ácido acético glacial com uma quantidade de ácido acético menor que 50%, acaba ficando muito caro. Então, aí, eu alimentei ácido acético e água, e eu alimento um solvente, que é o acetato de etila, e tem um resíduo de água também. Então, no topo, eu vou ter acetato de etila, um pouco de água e ácido acético, e no fundo, eu tenho pouco acetato de etila, mais água e pouco ácido acético. Então, veja que a saída praticamente não tem ácido acético. Ok? Eu tenho praticamente água com um pouquinho de contaminante. E a separação com acetato de etila é mais fácil, porque a diferença dos pontos de volatilização é maior. É mais fácil separar. Então, você separa o sistema, você tem um acetato de etila, uma fase rica em acetato de etila, que você junta com o que veio do sistema. Então, você junta o acetato de etila e aí ele vai repor o meu sistema. É o que a gente chama, aqui tem uma parte que você está usando uma capa de solvente, mas veja que o solvente aqui, ó, volta e vem para a fase de topo para cá, quando você tem um pouco de água aqui, para separar qualquer água que venha, e ele vem para cá e é destilado. Então, veja que o acetato de etila está sempre fechado, você perde um pouco, mas é pouco. A maior parte do acetato de etila você recicla. E nessa segunda destilação, você vai separar acetato de etila com de ácido acético. A quantidade que eu tenho de água aqui é pouca. Certo? Então, fica mais fácil essa separação. Certo? Tanto acetato de etila quanto a água ela tem uma quantidade pequena. Depois a gente podia fazer uma coisa que talvez fosse interessante da gente fazer, é rodar isso aqui no simulador. Alexandre ainda está aí? A Alexandre está sem computador. Mas a gente podia pegar esse sisteminha do jeito que ele está, em libra por hora, e rodar no simulador. Então já fica isso como o primeiro exercício. Sendo que o que tem fixo que a gente vai ter que fazer, a gente tem que garantir essa pureza aqui. Ok? Então, primeiro exercício de destilação é rodar esse sistema no simulador.
Então, exemplos de extração líquido-líquido. Quando que você usa extração e não destilação? Então, quando você tem substâncias inorgânicas dissolvidas ou complexadas em substâncias orgânicas ou soluções aquosas. Quando você quer remover um contaminante em pequenas quantidades. Está vendo, Bruno? Que remover um contaminante como um formador de cor em produtos animais, em óleos animais ou hormônios. Então, você não quer que o seu produto tenha esse componente que dá cor. Em geral, pequenas quantidades de algumas coisas já fazem com que o seu produto tenha coloração. Quando você tem um componente de alto valor de ebulição em quantidades pequenas numa corrente aquosa, como na recuperação de ácido acético da síntese de acetato de celulose. Recuperação de componentes que são sensíveis a calor, onde a extração pode ser menos cara que a destilação a vácuo. Separação de componentes que dependem mais do tipo químico do que a volatilidade relativa. Então, separação de isômeros, por exemplo. Separação de componentes que têm ponto de fusão ou ponto de ebulição muito próximos. Então, as diferenças de solubilidade podem ser exploradas. Separação de misturas que formam azeótropos. E aqui tem uma série de exemplos em que você tem quem é o soluto, quem é o solvente carregador, ou seja, o solvente de alimentação, e quem é o solvente extrator. Certo? E tipo de equipamento? No caso de extração, a gente tem alguns equipamentos diferentes. Você não tem só torres. Você pode trabalhar também com misturadores separadores. Você tem separação, componentes em que você tem vasos de separação por gravidade, certo? Algumas coisas você separa por gravidade. Por exemplo, separação óleo e água de indústria de petróleo. Então, você tem vasos separadores de indústria de petróleo. Você tem uma série de... Assim, é importante alguns, porque aqui o misturador é super importante. Então, como que podem ser os diversos tipos de misturadores? Além disso, você tem torres, que podem ser torres de prato, torres de recheio, e pode ser também torres spray, em que você tem um líquido, você vai ter uma fase contínua, líquida, e uma fase pesada, dispersa. Normalmente, o leve é a fase dispersa e o pesado é a fase contínua, certo? Mas pode ser o contrário. Ok? Aqui tem como cada um dos casos. Você pode ter torres que são mecanicamente agitadas, ou seja, torres que ela tem uma agitação interna para aumentar o contato líquido-líquido. Então, tem várias torres de pratos girantes, por exemplo. Você tem esse sistema aqui, ó, em que você vai pegando e separando. Então, que é uma coluna de pratos recíprocos. Você tem cestos extratores, tem colunas com discos rotantes. Você tem separadores centrífugos. Então, tem diversos tipos de coluna, colunas pulsadas, colunas de
perfuradas. Então, aqui tem uma série de comparações, mais ou menos a quantidade máxima que você pode ter de líquido em relação à área da coluna e qual o máximo de diâmetro que você pode estar trabalhando. Quais as vantagens e desvantagens de cada caso? Aí depende. Vai variar com o que você quer. Então, você tem, por exemplo, misturadores separadores. Eles são bons contactores. Eles conseguem gerar uma alta quantidade de fluido, alta eficiência, mas eu preciso de muitos estágios. Mas eu tenho desvantagem, uma grande quantidade de hold-up, alto poder, eu preciso de muita energia, muito investimento, um espaço muito grande, você tem que ter vários vasos misturadores separadores, etc. E aqui tem contactores sem agitação mecânica. Normalmente elas são mais baratas, mas depende da diferença de densidade. E aí você tem contactores que são contínuos, mas com agitação mecânica. O que melhora? Você tem extratores centrífugos. Quais são as vantagens e desvantagens em cada caso? Então, esse aqui é mais caro inicialmente, o custo de operação é mais caro, de manutenção é mais caro, mas você tem uma quantidade de estágios pequena por unidade, que é ruim, mas em compensação você precisa de pouco volume de líquido, o tempo de residência é pequeno, você precisa de pouco espaço, você precisa de pouco solvente. Então, se o seu solvente é caro, o separador centrífugo é interessante. A diferença de densidade entre as fases for pequena, você consegue. Então, cada caso é um caso, vai depender do seu problema. E aqui tem uma parte de seleção, um algoritmozinho de seleção de extratora. Você tem o seu processo. Você tem um volume pequeno? Sim. Que tipo de equipamento você tem? Não. Formou emulsão? A separação é ruim? Que tipo de sistema tem? Não formou. Você tem um número de estágios requerido pequeno? Sim. O que pode ser? Que áreas que você tem? Quais os tipos de sistemas você tem? Mas você precisa de muitos estágios. O que você precisa? E aí você vai andando para os vários tipos de equipamentos. E como eu escolho o meu solvente? O meu solvente ideal tem que ter alta seletividade, alta capacidade, então alta seletividade ao soluto, para minimizar a necessidade de recuperação do soluto, do solvente. Então, você não quer que o seu solvente de alimentação vá para o seu solvente extrator, certo? Vai mais soluto do que solvente. Então, alta capacidade para dissolver o soluto e minimizar a relação solvente-alimentação, mínima solubilidade na alimentação, volatilidade suficiente com o soluto para a recuperação possa ser feita por extração, mas não tão alta que você precise de um extrator de alta pressão ou que uma alta temperatura seja necessário. Estabilidade para você ter uma vida de solvente mais alta e minimizar a quantidade que você vai repor do solvente, que é o make-up de solvente. Que ele seja inerte para permitir usos de materiais comuns de construção, que ele não ataque, não seja corrosivo aos seus materiais, tenha baixa viscosidade para promover separação e minimizar a perda de pressão, a queda de pressão no solvente e ter uma alta transferência de massa. Que ele seja não tóxico e não inflamável, disponível a baixo custo, tensão interfacial moderada para balancear o uso de dispersão e promoção da separação de fase, grande diferença de densidade do carregador,
compatibilidade do solvente, do soluto e do solvente, falta de tendência para formar uma camada na interface, molhabilidade interessante em relação aos internos. E quando você tem a partição, você tem o soluto, a partição do seu soluto, ou seja, qual a quantidade que você tem soluto na fase 1 e na fase 2, ou seja, o seu K do seu soluto, o seu solvente transportador, qual a solubilidade que você tem, e qual a solubilidade que você tem do seu solvente em cada uma das fases. E a seletividade vai ser a relação entre os Ks, o K do soluto em relação ao transportador. Certo? Por aqui você tira a seletividade. Seletividade é importante para você acertar o seu sistema. Então, vamos começar de equilíbrio líquido-líquido. Então, seja um diagrama ternário. Isso aqui é... Hoje não é quinta-feira, mas é hashtag TBT. Ok? Então, vamos ver um diagrama ternário. Vamos olhar o que é uma curva binodal. Então, num diagrama ternário, você tem a apresentação de 3 componentes. Então, por exemplo, como é que você lê esses componentes? O ponto V, você vai ler o quê? Sempre o valor que é perpendicular. Então, aqui tem a percentagem que você tem de C, é lido nesse ponto. A percentagem de B é lido nesse ponto. Está vendo que ele é perpendicular ao eixo. E a percentagem de A é lido neste eixo. E uma curva binodal vai me dar, neste diagrama, onde é a zona de uma fase, onde é a zona de 2 fases, e você tem o que a gente chama de plate point, que está faltando um I, que é o ponto em que, a partir dali, você tem só uma fase. Então, o lado de cá que separa a linha do que é o resíduo para o que é o extrato, resíduo ou rafinado. E você tem vários tipos de diagrama líquido-líquido. Você tem o tipo 1, em que você tem uma zona bifásica. Então, o solvente é completamente miscível com um dos componentes e parcialmente miscível com o outro. Você tem o tipo 2, em que o solvente é parcialmente miscível com os outros 2 componentes da mistura. E você tem o tipo 3, em que os 3 componentes são parcialmente miscíveis entre si. Claro que essas curvas podem se juntar no meio do caminho. Como é que eu interpolo as tie lines? Então, aqui eu vou tirar essas... Eu vou fazer essas tie lines. Isso aqui eu vou tirar aqui para vocês verem o que eu fiz. Ok? Por quê? As minhas tie lines, elas são sempre se cruzam num ponto comum. E aí, o que eu tenho? Eu tenho um eixo paralelo a esse eixo. Tá vendo? Não está muito paralelo, não. Vou botar aqui. Não está muito paralelo, porque a minha curva não está. Mas paralelo a esse eixo, eu vou ter essa curva. E ele vai se cruzar num ponto paralelo a esse eixo. Então, eu vou ter essa tie line. Agora, imagine que eu tenho uma outra tie line. Tenho essa tie line daqui. Então, esses pontos são paralelos. E eu vou ter paralelo. Veja que eu peguei a tie line de cima e de baixo. Não está 100% certinha. Deixa eu... Ok? E aí eu marquei essa linha do meu sistema. Ok? Eu peguei dessa tie line aqui e dessa tie line aqui embaixo. E eu quero essa aqui que está
Vocês estão vendo aqui, ela está mais grossinha. Então, agora eu vou pegar a minha timeline e vou passar, criar essa linha que junta os pontos onde as timelines se cruzam e vou pegar um eixo que seja paralelo. Ela não está muito paralela. Tá vendo? Uma curva que é paralela passando de um lado. Então, eu quero esse ponto aqui, seja esse extrato rafinado, e vou pegar com o outro, eu venho com a paralela, ó. Essa aqui não está muito paralela, deixa eu mudar aqui a inclinação. Venho com o ponto paralelo, onde está o meu extrato. Ela tem que cruzar, vou cruzar aqui embaixo. Pronto. Vocês entenderam como interpola? Entendi, Pro. Todo mundo entendeu? Dedinhos para cima quem entendeu. Ninguém respondeu, então ninguém. Só Bruno. Gustavo, Maiane, Rodrigo. Ahá! Rodrigo não entendeu tanto. Certo? Gustavo, você? Diga, Gustavo. Ah, você estava procurando o dedinho? Você clica no seu nome e aí você clica no seu nome e aí tem definir status. E aí tem uma série de coisas que pode ser. Tem confuso, tem feliz, dedinho positivo, certo? Então vamos lá, eu vou repetir porque o Rodrigo não entendeu. Tudo bem? Então vamos voltar para o meu sistema. Vou tirar as minhas. Façam de conta que não tem nada desenhado. Eu tenho só algumas timelines. Eu vou pegar aqui. Deixa eu fazer uma coisa para ficar mais claro. Iniciar. Página inicial. Vou desenhar aqui só o que está aqui. Página inicial. Verde. Espessura. Certo? Então, vamos imaginar que você tem essa figura, mas você só tem essa timeline daqui. E essa daqui inicialmente. Então, sua figura só tem essas duas timelines. Todo o resto não existe na sua figura. Mas no meio do seu procedimento, você precisa de algo. Você só tem os verdes, certo? Você sabe a curva binodal e sabe essas duas timelines verdes. E no meio do seu procedimento, você precisa dessa timeline aqui. Ou seja, você tem essa concentração do lado de cá. Então, vamos marcar o que é que você tem.
você tem essa concentração no meio, caiu num ponto aqui. Vou precisar aumentar para vocês verem. Então, ai, perdoe. Só vou mexer o meu negócio para cá que fica mais fácil. Então, sua figura é essa daqui. Aí, você tinha este ponto aqui. E você quer saber qual o outro ponto dele, como que a timeline vai chegar do outro lado. Certo? Aí você começa aqui, ó. Pegou o meu sistema. Peguei, tá vendo, ó? Isso aqui que é perpendicular ao sistema. E aqui tá do outro. Ah, eu acho que onde ele passou, tá vendo? Cruzou. Então, achei esse ponto. Aí, próximo passo. Vou pegar uma timeline depois. Pegar essa verde que aqui eu tenho. Essa aqui, que eu tenho. Tracei a minha curva. Peguei. Tracei de onde ela chega. Peguei o de cá. Agora eu vou pegar. Tracei no meu ponto. Veja que ele tem que cruzar nessa linha que liga aqui, ó. Tá vendo? Essa linha de cá tem que estar cruzando aqui. Para eu achar o ponto. Veja que aqui ela... Vou precisar mover um pouquinho para ficar paralelo. Aí. Para pegar, ficar paralelo. Ok? Então, ele tem que estar cruzando nessa linha de interpolação. Então, eu defini um ponto, outro ponto, e aí eu defino, consigo achar quem é esse ponto do lado de cá. Consigo achar a timeline que eu quero interpolar. Ok? Todo mundo entendeu agora? Entendeu agora, Rodrigo? Yes! É importante que essas coisas, porque quando vocês forem fazer no papel, é importante saber esses detalhezinhos para poder fazer. Próxima etapa. A curva de distribuição. Você tem a curva de distribuição, você pode expressar o seu diagrama ternário num diagrama em um plano em que você considera a quantidade de C na fase rica em A e a quantidade de C na fase rica em B. E aí você vai transpondo cada um dos pontos, certo? Aqui, ó, tá vendo? R é a quantidade na fase rica em A. E é a quantidade na fase rica em B. Achei aqui. Então, eu marco esse ponto. E aí, eu vou fazendo para cada uma das timelines. Então, esses diagramas, essa curva de distribuição, é equivalente ao diagrama ternário.
Depende do caso, o que é mais fácil de trabalhar. O que a gente usa direto em extração é a regra da alavanca. Ou seja, se eu tenho um estágio em que eu entro um solvente B e sai um extrato, entro uma alimentação e sai um resíduo, o balanço de massa é o quê? Eu tenho um ponto de mistura em que eu tenho o que entrou, desculpe, o que saiu, o extrato mais o resíduo. Certo? Eu tenho um ponto em que eu tenho o extrato, eu tenho o que é extrato, o que é resíduo, e então eu tenho um ponto entre o extrato e o resíduo. Se eu fizer o balanço de massa para o componente C, então eu tenho o resíduo vezes a concentração de C no resíduo, mais o extrato vezes a concentração de C no extrato, vai ser igual ao ponto de mistura, a concentração de C neste ponto, ok? Agora eu vou fazer o balanço de massa do que entrou. Esse V aqui não tem sentido. Então, eu só substituir aqui, ainda não é o que entrou, não. Desculpe. Substituindo o balanço global aqui. Então, eu tenho R mais E 16. Esse V aqui não tem sentido, não, perdoe. Vai me dar que R sobre E é proporcional à diferença desse ponto de mistura para o ponto de concentração no extrato, ou seja, a diferença desse segmento de reta M em relação a esse segmento de reta RM, ok? A proporção entre eles é proporcional a esse segmento de reta que tem a ver com as concentrações. Ou seja, se eu fizer um balanço agora para o componente B, para o solvente, o que eu entrei no rafinado, XB em B, que eu entrei no extrato, a concentração no extrato, vou ter a soma, que é o ponto M, e a concentração que eu tenho naquele ponto. E eu vou ter a mesma proporção. Com isso, eu tenho que a proporção para todos os componentes é mantida. Certo? Se a proporção é mantida, significa que a inclinação dessas retas é igual. Então, se o segmento R é reto, significa que a tangente de θ1 é igual à tangente de θ2. Logo, que é essa igualdade que eu tenho das diferenças. Ou seja, ele é proporcional ao segmento oposto, é sempre proporcional ao oposto. Se eu rearrumar, eu vou ter que a diferença de y, tanto faz qualquer dos componentes, yc menos xc, zc menos xc, é proporcional à quantidade que eu tenho do rafinado e do extrato. Se E, R, E e N estão na mesma reta, os senos deles também são iguais, ou seja, a tangente, os ângulos são iguais. Então, eu tenho que a diferença de YC menos EC é proporcional ao segmento de reta ME. Assim, existe uma proporção relativa ao segmento. Deixa eu voltar aqui a reta para vocês verem onde é que está a reta. Quem é M, quem é E. Tá vendo?
Então, eu tenho que YC menos EC, que é proporcional ao comprimento desta reta. Ok? Assim como a relação do ZC do X é proporcional ao comprimento desta reta. Certo? Então, eu tenho em relação ao X o RM, em relação do resíduo até o ponto médio, do extrato até o ponto médio. Com isso, eu tenho que o rafinado e o extrato, quer dizer, o rafinado é proporcional à reta RM, certo? Desculpe. Ele é proporcional à reta oposta. Então, R sobre E é proporcional a ME sobre MR. Então, ele é sempre proporcional ao segmento de reta oposta. Isso é chamado de regra da alavanca. Como é que está até aqui? Quem entendeu até aqui? Dedinhos, dedinhos, dedinhos. Bruno, diga, Bruno, qual a dúvida? Não, eu entendi, Pro. Ah, tá. Ok. Vanessa? E Maiane está dando palma, você entendeu, Maiane? Ok. Ok? Posso continuar. Então, vamos pensar como que isso vai ser transferido para um método gráfico. Então, primeira coisa, pense em solventes parcialmente miscíveis com correntes cruzadas. Ou seja, eu tenho vários solventes entrando no meu sistema, eu tenho uma alimentação que passa no estágio 1 com um solvente que vai sair no extrato 1. E aí eu tenho um rafinado 1. Eu tenho um segundo alimento, passo um novo solvente, forma um extrato 2. O meu rafinado vai concentrando até ter um rafinado, ou seja, eu vou tirando um componente, o meu extrato vai sempre tirando um componente, o meu rafinado vai ficando. Num diagrama ternário, como é que eu represento isso? Eu tenho uma regra da alavanca, F, certo? Eu tenho F e B. E B é o meu solvente, ok? Então, F é proporcional FM1 é proporcional a B. Então, desculpe, F é proporcional ao segmento. Desculpe, F sobre B é igual a BM1 sobre FM1. Eu sempre penso na proporção. Mas significa que F vezes o segmento FM1 é igual a B desse segmento BM1. Só que FB é naturalmente FM1 mais BM1. Se eu substituir, eu tenho que FB vai ser B sobre F, BM1 mais BM1. Certo? Ou seja, BM1 vai ser o segmento FB, que divide BF mais 1. Portanto, se eu souber onde está M1, eu sei qual a proporção dos meus solventes BF. Ou se eu tiver a proporção, desculpa, eu tenho quanto é solvente para quanto é de alimentação, a relação solvente-alimentação. Se eu souber a relação solvente-alimentação, eu localizo M. Ou se eu souber onde está M, eu sei qual a proporção de solvente para alimentação. Então, ele indica a localização do ponto M sendo BF, conhecida como a relação solvente-carga. Próximo passo. Isso aí é bem simples, porque eu vou ter passei o primeiro M1,
Aí vou achar o próximo R1, então vou achar quem é o M2, R2, M3, eu vou sempre usando essa relação e agora com BR1 do sistema. Agora vamos pensar contracorrente. Contracorrente, o meu extrato está sempre concentrando, eu não tenho vários extratos, eu tenho um extrato concentrando e o meu rafinado diluindo no componente, no soluto. Ou seja, o meu balanço de massa global, eu tenho que é N mais F, ou seja, o que entra é N mais F, ou seja, eu tenho F mais N é igual ao que sai, Rn mais E1, certo? E isso vai me dar o ponto M. Esse ponto a gente chama de ponto de adição. Ou seja, R menos, se eu fizer a diferença nesse ponto e a diferença nesse ponto, eu vou ter um ponto delta. Então, balanço de massa para o estágio 1 agora. Eu tenho que F, certo? Mais E2 é igual ao rafinado 1 mais E1, que vai ser o ponto M1. Ou seja, F menos E1 vai ser, que é o mesmo F menos E1, vai ser R1 menos E2. Então, o meu delta foi o mesmo. Se eu fizer para o estágio 2, eu vou ter o mesmo delta. Sempre eu tenho esse ponto de adição, ele é mantido em todos os estágios. Tá claro? Se não tiver claro, alguém escreve aí, alguém canta para mim. Então, esse delta, o M é o meu ponto de adição. O meu delta eu estou chamando de ponto de diferença. Se eu dominar agora o meu delta estrela como menos delta, substituir no balanço global, eu vou ter que F mais delta estrela vai dar E1. E Rn mais delta estrela também vai dar E1. Então, dos estágios 1 e 2, eu tenho que R1 mais delta estrela vai dar E2. Veja. Delta estrela é menos. Delta estrela é menos, menos isso aqui. Certo? Então, menos isso aqui. Eu vou ter E1 menos F. Não é isso? Então, E1 menos F é delta estrela. Ok? E a mesma coisa, Rn E1 menos Rn também vai ser o meu delta estrela. Nos estágios 1 e 2, R1 mais delta estrelas é igual a R2. E R2 mais delta estrela é igual a E3. E assim por diante. Igual a antes, eu tenho que o segmento de reta de M até o EN mais 1 é proporcional, eu vou ter Fn mais 1, 1 mais En mais 1, ou seja, a proporção de En mais 1 com F. E com isso eu marco, ou seja, quando eu tenho a alimentação e o extrato final, eu consigo marcar o meu ponto M. E o En mais 1, que é o meu extrato, pelo F, vai ser a minha relação solvente-carga. Então, como é que eu vou fazer? As diversas timelines, o número de estágios é o número das timelines marcadas. Eu vou pegar aquele diagrama e vou fazer se a concentração no primeiro estágio for maior que na alimentação, ele vai fazer para o outro lado. Peraí. Só um minuto.
Só um minuto, viu? Vou parar aqui um minuto para olhar, porque eu achava que eu tinha isso com as retas. Senão eu faço com o negócio. Até agora vocês entenderam? Menos o diagrama? Ou seja, deixa eu dizer até onde que eu quero que vocês tenham entendido. Até aqui. Certo? E eu vou ter que traçar e montar esse diagrama. Deixa eu olhar aqui, porque eu acho... Ah, tá. Só um minutinho, viu, gente? Tá. Ok? Então, voltando onde a gente estava, eu só vou parar aqui de compartilhar e vou trocar o arquivo. Então, vou parar aqui de compartilhar e vou compartilhar agora outro arquivo. Eu estava com o arquivo errado. Ok? Então, a gente estava aqui nessa relação solvente-carga. Ok? A gente estava nesse ponto. E agora vamos fazer o diagrama. Então, imagine que você tem esse diagrama. Agora, eu quero que vocês exerçam a imaginação de que você só tem essa parte daqui, o diagrama e as timelines. Ok? E, claro, você sabe a alimentação e sabe o seu solvente B. Então, como é que eu vou fazer o meu sistema? Então, o primeiro ponto é determinar esse ponto M. Certo? Então, eu vou relacionar, eu vou fazer uma reta entre a alimentação, que é um dado do problema, e o meu B, ou seja, a concentração que eu tenho do solvente. Então, o meu solvente aqui não é puro, ele tem uma certa concentração. Então, marquei no diagrama essa reta. E agora eu tenho o balanço de massa global, certo? E aí eu vou determinar o ponto M pela reta, o último rafinado com o primeiro extrato. O que eu saí da concentração com o que eu saí. Veja que esses são os pontos globais da minha coluna. Só para vocês terem uma ideia, lembra que qualquer exercício de operações começa com o balanço de massa? Então, minha coluna é isso aqui. Então, eu estou relacionando esse ponto com este ponto. Certo? Então, Rn com En, o que sai, com E1, com o que entra, F com En mais 1, que é o que você entrou, no seu caso, o seu solvente. Ou seja, o seu extrato de início é o seu solvente que você alimentou. Então, vamos lá. Tracei, marquei o meu F, o meu ponto M, e eu já tenho o balanço de massa global, e aí eu acho a ligação de Rn com E1, ou seja, com o extrato, achei o meu ponto. Agora, ligando a alimentação, passando pelo ponto do primeiro extrato e prolongando a reta, certo? E pegando o rafinado, passando pelo ponto B e prolongando a reta,
eu vou achar quem é o meu delta estrela. Achei o meu delta estrela. Achei o meu delta estrela. E agora eu vou achar as timelines. Como é que eu vou achar a próxima timeline? Eu tenho esse ponto, aí eu tenho, quer dizer, eu já tenho a timeline, se eu não tiver o interpolo, e aí eu vou pegar de R1 a E2, chegando, então, saí de R1, passei na binodal, cheguei até o delta estrela. Certo? Determinei quem é o meu E2. Pego a timeline, acho quem é o meu R2. Com R2, prolonguei, novo delta estrela. Aqui, quando eu passei aqui, a próxima timeline já deu RN. Então, eu já fechei, vou ter quantos estágios? 1, 2, 3. E a gente vai discutir um exercício que eu vou deixar para a gente fazer na próxima aula. Quer dizer, eu vou passar para vocês e eu vou querer que vocês façam. Peraí. Eu vou querer que vocês façam o primeiro exercício. Tá certo? Então, o exercício. Peraí. Deixa eu interromper porque ele tá. Eu tenho que voltar lá e mostrar para vocês quem é o exercício. Compartilhar, janela de aplicativo, exercício. Vocês estão vendo aí o exercício? Sim. Então, eu tenho solvente isopropil puro a uma taxa de Vn mais 1 igual a 600 kg/hora, é usado para extrair uma solução aquosa de 200 kg/hora, contendo 30% em peso de ácido acético, em uma extração contra corrente multistágio. A quantidade da saída de ácido acético na fase aquosa é 4%. Então, eu quero extrair de tal forma que na minha fase aquosa, no final, eu só tenha 4%. Calcule as composições e quantidades de éter e o rafinado e a quantidade de rafinado. E aí o dado de equilíbrio está aqui já, porque isso é do livro, eu já tenho os dados de equilíbrio, eu já passo para vocês. Certo? E eu quero que para o mesmo sistema, certo? Só que agora calcule o número de estágios. Ok? Então, exercício 1 e exercício 2 para a próxima aula. Para vocês tentarem fazer. Pode ser? Pode ser.